Olá a todos, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Revisando com Questões, o nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria focado nas provas de revalidação médica, especialmente a prova do INEP, da UFMT e da USP. Pessoal, hoje a gente tem um tema de relevância no mínimo alta e que eu acredito que nessas próximas provas de revalidação pode ser que realmente torne-se de relevância muito alta devido à sua importância epidemiológica, devido à sua importância na saúde pública brasileira. Vamos lá, hoje nós vamos falar então sobre saúde do idoso. Saúde do idoso é algo muito abrangente, então a gente vai focar realmente em alguns pontos, vou apresentar para vocês um panorama geral sobre a saúde do idoso, como que estão as coisas no Brasil, tá legal? Então vamos lá. A ideia do vídeo de hoje é a gente falar sobre a saúde do idoso, então vou definir em relação ao que é o idoso, vou falar um pouco sobre a epidemiologia, alguns dados estatísticos, vamos falar sobre as vacinas do idoso, vamos falar sobre as síndromes geriátricas, vamos falar sobre as demências, sobre a doença de Alzheimer, que dentro das demências é a principal, e principal no sentido epidemiológico, tá legal? Não que seja a principal demência, mas pensando no sentido epidemiológico, realmente é extremamente importante, e para as provas, sem dúvida nenhuma, também é uma das doenças aí mais importantes, pensando na saúde do idoso. Eu vou mostrar para vocês alguns dados estatísticos, vocês vão ver que a demência realmente é algo extremamente importante e, infelizmente, está aumentando. E temos cinco questões das provas do Revalida do INEP, para a gente poder comentar com vocês, tá legal? Vamos lá então, vamos definir então o que é o idoso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. E no Brasil? No Brasil, de acordo com a legislação brasileira, assegura determinados direitos para a população de 60 anos ou mais de idade, que são considerados os idosos. Em relação à epidemiologia, vou colocar aqui um dado para vocês em relação às principais causas de morte no Brasil. De acordo com essa tabela, a gente vai fazer uma comparação do ano 2000 e do ano 2016. E nós temos três tabelas, de acordo com a idade. Se a gente pegar essa primeira tabela, de 15 até 49 anos, a gente não vê nenhuma doença relacionada, pelo menos entre as 10 primeiras, ok? A demência e mesmo a doença de Alzheimer, ela não aparece nessa faixa etária. Se pegarmos de 50 até 69 anos, a gente também vai ver lá em 2016, por exemplo, não temos entre as 10 primeiras doenças a demência e a doença de Alzheimer. Mas, se pegarmos agora essa tabela, nessa faixa etária de 70 anos ou mais, o que nós temos? Lá no ano 2000, nós tínhamos a doença de Alzheimer e outras demências na quarta colocação. Em 2016, o que nós temos já em relação às principais causas de morte no Brasil? Em 2016, nós temos então a doença de Alzheimer e outras demências nessa faixa etária entre 70 anos ou mais, sendo a segunda colocada, tá legal? Então, assim, fica atrás apenas a doença isquêmica do coração para essa faixa etária, tá? Para vocês verem a importância da doença de Alzheimer e outras demências para a saúde pública brasileira, tá legal? Vou classificar para vocês, então, primeira, lá em 2016, doença isquêmica do coração, doença de Alzheimer e outras demências. 3. Doença cerebrovascular. 4. DPOC. E 5. Infecções de vias aéreas inferiores. Tá? Então, vocês podem ver que realmente a doença de Alzheimer e outras doenças nessa população com faixa etária entre 70 anos ou mais é extremamente importante. Tá? Então, isso é algo que a gente tem que começar pensando na saúde do idoso, é algo que tende a cair muito nas provas. Em relação às 10 principais causas de morte, de acordo com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, a gente tem lá que a quinta doença, se a gente classifica lá da primeira até a 10ª, a quinta doença é a doença de Alzheimer e outras demências, tá? Para vocês verem quão importante é hoje a gente falar sobre Alzheimer e outras doenças pensando ali na saúde do idoso, tá legal? Vamos lá, vamos falar então um pouco sobre as vacinas nos idosos. Depois a gente vai voltar em outras demências e doença de Alzheimer também, tá legal?
Vamos lá, vacina nos idosos é algo que é importante. Vacina a gente sabe que é algo que é muito, muito prevalente nas provas. É muito comum cair vacina em relação à criança, em relação ao adulto também. Em relação ao idoso, eu acredito que tende a começar a cair mais, tá legal? Ser mais cobrado. Vamos lá, aqui de acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunização, isso aqui é muito recente, tá? De 2020 agora. O que nós temos? Para a população de 60 anos ou mais, a vacina da gripe, que é uma dose única, ela deve ser indicada de rotina e ela está presente tanto no SUS quanto nas clínicas privadas. Segundo, a pneumocócicas, a VPC13 e a VPP23. Quando indicar? De rotina para essa população com essa faixa etária, sendo que ela não está disponível de forma gratuita no SUS e nas clínicas privadas, sim, ela está disponível, tá legal? Então, o que a gente faz? A gente inicia uma dose de VPC13, seguida de uma dose de VPP23, tá? De 6 a 12 meses depois, e uma segunda dose de VPP23, 5 anos após a primeira. Isso pensando na vacina pneumocócica. E a terceira vacina para vocês aqui saberem do idoso é a vacina do herpes zoster. Quando indicar? De rotina para essa população, sendo que a recomendação é que seja feita uma única dose, tá legal? Não está presente no calendário vacinal, não está presente na unidade básica de saúde de forma gratuita, mas nas clínicas privadas sim, tá? A quarta, a tríplice bacteriana. Está indicada de rotina, está presente no SUS, é uma vacina que a gente tem uma aderência boa, então é uma vacina aí que a maioria das pessoas, da população adulta e da população idosa também já tomou, tá legal? Então essa a gente não tem tanta dificuldade. Em relação à quinta, hepatites A e B, isso a gente vai fazer pensando na hepatite A, após avaliação sorológica ou em situações de exposição ou surtos. Tá? Hepatite B a gente vai fazer de rotina, hepatite A e B quando recomendadas as duas vacinas, tá legal? Lembrando que hepatite A não tem no SUS, hepatite A e B também não. Hepatite B tem no SUS, dá para a gente fazer sem nenhum problema, tá legal? Pensando então agora na sexta vacina recomendada para os idosos, a febre amarela. Lembrando que é para idosos não previamente vacinados, tá? E residentes em áreas de vacinação. Após a avaliação de risco, a gente sabe que a vacina febre amarela pode dar uma série de efeitos colaterais, então a gente tem que fazer essa avaliação de risco-benefício, ok? Está presente no SUS, a gente pode indicar ela de forma de dose única nesses casos. Depois a gente tem a meningocócica conjugada ACWY/C. Normalmente a gente indica em casos de surtos e viagens para áreas de risco, tá? Apenas uma dose e por enquanto não está na lista do calendário do SUS, apenas nas clínicas privadas. A tríplice viral seria a última delas aqui, a gente pensando 6, 7, 8, a oitava, a tríplice viral, lembrando que é a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. A gente faz apenas em situações de risco aumentado, tá legal? Apenas uma dose e não está preconizado que seja feita no SUS essa vacina. Então, ela está presente apenas nas clínicas privadas, tá? Então, isso aqui é de acordo com o calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Imunização do idoso, específico do idoso, tá legal? Que foi feito agora em 2020. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre as síndromes geriátricas. As síndromes geriátricas, normalmente a gente classifica elas como os 5 Is, tá? O que nós temos então? Primeiro I é de iatrogenia, segundo I, instabilidade postural, entre parênteses, quedas, que a gente sabe que ocorre muito no idoso. Terceiro, imobilidade. Quarto, insuficiência cerebral, entre parênteses, demências. Tá? E quinto, incontinências, que aí a gente vai pensar em incontinência urinária e incontinência fecal. Assim, isso, agora a gente tem as novas síndromes do idoso, tá? Temos lá 10, mas vamos ficar com essas 5, que essas são as clássicas ali, que realmente são extremamente importantes, que eu acredito que
caso seja abordado na prova, vai ser essas 5, tá? Então lembre-se, síndrome dos 5 Is, tá? São as síndromes geriátricas. Vamos lá. Se a gente pensar no idoso, pessoal, a gente tem que pensar realmente num contexto ali de doenças crônicas. É muito comum que dentro dos 5 Is a gente também acaba... imagina os 5 Is como algo bem grandão, um círculo, e dentro desse círculo a gente tem ali as doenças crônicas que pode acarretar algumas síndromes. É muito comum que o idoso com 70, 75, 80 anos tenha alguma doença crônica. A gente pode pensar numa hipertensão arterial sistêmica, numa dislipidemia, numa insuficiência cardíaca, numa doença coronariana, num DPOC, numa doença do refluxo gastroesofágico, numa constipação, uma neuropatia, uma retinopatia, uma osteoartrite, uma osteoporose. Tá? Então, é difícil a gente ver na prática médica um paciente com 75, 80 anos sem nenhuma doença crônica. É possível? Sem dúvida nenhuma né? Pessoalmente, eu já atendi alguns idosos que não tomavam nenhuma medicação, mesmo tendo 70, 75 anos, mas é grande minoria, tá legal? Vamos lá. Hoje, a gente fala muito em iatrogenia. Nos Estados Unidos, de acordo com as pesquisas, a iatrogenia realmente é uma das causas de morte hoje na população, já está lá entre as 10 principais causas de morte, então realmente é um tema que está sendo cada vez mais abordado, legal? E também a gente fala muito da prevenção quaternária, né, para a gente evitar essas iatrogenias. Então isso é algo muito, muito importante, é algo que cada vez mais vem sendo falado, então acredito que tenha espaço para ser cobrado isso nas provas. Vocês vão ver que as questões, por enquanto, não abordou isso. Eu acho que as questões elas estão sendo bem tradicionais, em algum momento eles vão começar a abordar essas questões mais atuais, tá legal? Vamos lá, voltamos então agora para as demências. O que nós temos, pessoal? O que é a demência? Então, a demência é o termo utilizado para descrever os sintomas de um grupo alargado de doenças que causam um declínio progressivo no funcionamento da pessoa, ali como um todo. É um termo bastante abrangente que descreve a perda de memória, da capacidade intelectual, do raciocínio, das competências sociais e alterações das reações emocionais normais. Olha isso, né? Então, assim, a demência muda tudo, né? Então, realmente, é algo que tem que ser identificado e tratado o mais rápido possível. Mesmo assim, infelizmente, a gente sabe que tem uma resposta medicamentosa ainda bastante limitada. A demência, ela pode surgir em qualquer pessoa, mas é mais frequente a partir dos 65 anos de idade, legal? Em algumas situações, pode ocorrer em pessoas com idades compreendidas entre os 40 e 60 anos de idade, tá? Então, isso depende muito, não tem como a gente fechar. Pensando em demência, a doença de Alzheimer é uma das principais, é uma das mais recorrentes. A gente tem também a demência vascular, um paciente que sofre de repente um acidente vascular cerebral e consequentemente ele pode ser classificado como uma demência vascular se ele apresentar todas aquelas particularidades que a gente falou quando a gente definiu a demência. A terceira, a doença de Parkinson. Quarta, demência de corpus de Levy. Quinto, a demência frontotemporal. Sexto, a doença de Huntington. Temos também a demência provocada pelo álcool, que aí a gente pode também falar como síndrome de Korsakoff. Basicamente é isso, pessoal. Eu não vou entrar nesse vídeo de hoje falando sobre cada uma das demências, tá legal? Eu vou focar aqui na doença de Alzheimer, como eu falei para vocês, sem dúvida nenhuma, é uma das mais prevalentes, é uma das mais importantes, pensando em prova, é a que tende a ser mais cobrada, tá legal? Então, vamos falar da doença de Alzheimer um pouco. É a forma mais comum da demência neurodegenerativa, ok? Em pessoas de idade. A causa da doença de Alzheimer, a etiologia, ela ainda é desconhecida. Tem uma série de teorias, uma série de estudos que estão sendo feitos, mas ainda não tem exatamente a causa, legal? Mas acredite-se que seja geneticamente determinada. Então, tem um fator genético ali que é importante na doença de Alzheimer. A doença, ela instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central
começa a dar errado. Então tem uma série de estudos, tem muita coisa legal aparecendo aí sobre a doença de Alzheimer. Quem sabe no futuro a gente consiga evitar realmente que ocorra essa doença, tá legal? Como consequência dessa toxicidade que ocorre de acordo com a fisiologia, com essas alterações causadas pela doença, ocorre uma perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem e o raciocínio, também a memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e o pensamento abstrato. Então, assim, é uma doença que realmente afeta uma série de coisas no nosso organismo e realmente debilita e muito o idoso. Em relação aos sintomas, o diagnóstico basicamente é clínico, de acordo com os sintomas, com os sinais, com o que relata o familiar. Muito comum que o familiar vá junto nessa consulta e começa a relatar uma série de alterações que começou a identificar naquele familiar, tá? Então, em relação aos sinais e sintomas, a gente tem a falta de memória para acontecimentos recentes, tá? Então, tentem lembrar disso. Repetição da mesma pergunta várias vezes. Então, a pessoa faz uma pergunta, passou 30 segundos, 1 minuto, ela pergunta de novo, ou passou um pouco mais, ela pergunta novamente. A dificuldade para acompanhar conversas ou pensamentos complexos, a incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas, a dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos, a dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais, a irritabilidade, desconfiança injustificada. Imagina que ele conhece já aquela determinada pessoa e mesmo assim, sendo uma pessoa que ela confiava no passado, agora começa a desconfiar, não confia, né, de forma injustificada, sem ter ocorrido nada. Uma agressividade pode ocorrer, a passividade do idoso de repente começar a ficar quieto e não fazer mais nada, ficar totalmente passivo, interpretações erradas de estímulos visuais, olha alguma coisa e imagina, né, algo às vezes extremamente simples, algo corriqueiro, normal, e já imagina alguma coisa, ou mesmo auditivos, tá? E tem uma tendência do paciente com doença de Alzheimer, ele ficar isolado, tá? Isso é bastante comum aí na doença do Alzheimer. A gente tem diferentes estágios, a gente pode classificar em 4 estágios a doença de Alzheimer. Lembrando que isso é algo bastante importante, principalmente para as questões de prova, para a gente fazer uma diferenciação de demências da doença de Alzheimer, pensando na doença de Alzheimer, que é uma doença de evolução lenta, tá? Normalmente tem uma forma lenta a evolução. Então, a partir do diagnóstico, a sobrevida média oscila entre 8 e 10 anos, tá? Tem pessoas que vivem 15, 20 anos com Alzheimer, tem pessoas que realmente vivem 7, 8 anos. O quadro clínico costuma ser dividido, então, em 4 estágios. Vamos lá. Estágio número 1, forma inicial, alterações de memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Estágio número 2, forma moderada, dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos. Normalmente esse paciente já apresenta agitação e insônia, tá? O estágio número 3 é uma forma grave já. O paciente tem resistência à execução de tarefas diárias, pode apresentar uma incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer sozinho, dificuldade motora progressiva. E o estágio 4, que a gente vai classificar como estágio terminal, quando tem restrição ao leito, mutismo, dor ao engolir, infecções intercorrentes, tá? Então pode cair uma questão, de acordo com o quadro clínico, o revalida do INEP gosta muito disso, de fazer aquela questão bastante florida, com uma série de informações, e de repente colocar ali para a gente fazer o diagnóstico, ele pode colocar aquele quadro clínico, falar, de acordo com a hipótese diagnóstica, qual o estágio dessa doença? Ele pode colocar lá, estágio 1, 2, 3 e 4. Eu acho difícil, não é tão comum cair esse tipo de questão assim. Mas é uma classificação, é algo que pode vir a cair, sem dúvida nenhuma, tá legal? Vamos lá. Em relação ao tratamento da doença de Alzheimer, a gente tem algumas medicações que podem ser utilizadas. O mais importante é a gente saber que é uma doença que hoje, né, em 2020, ainda é uma doença considerada incurável, tá? Mas que tem o tratamento
O objetivo do tratamento é retardar a evolução da doença e preservar por mais tempo possível as funções intelectuais. Então, é muito importante para que se obtenha os melhores resultados quando o tratamento é iniciado nas fases mais precoces. À medida que foi feito o diagnóstico, já comece a medicação. Normalmente o tratamento, a gente fala que é um tratamento que é dividido em não farmacológico e farmacológico. A gente precisa estimular esse idoso, a gente precisa realmente ter uma estratégia para realmente tentar melhorar a qualidade de vida e realmente preservar aí as funções intelectuais, através de atividades não medicamentosas e também medicamentosas. Legal? Então, é isso. Basicamente, nas questões, não vai cobrar medicação, memantina, não vai colocar qual a medicação de primeira escolha. O mais comum ainda, tá? Como essas questões ainda não são muito batidas, especialmente nas provas de revalidação, é a gente fazer uma diferenciação das demências basicamente a gente fazer a principal hipótese diagnóstica, tá legal? Por enquanto está nisso. Talvez no futuro realmente ele acabe evoluindo um pouco mais em relação à parte de farmacologia. Farmacologia, a gente tem alguns estudos que mostram que algumas medicações elas são mais indicadas em determinados momentos da doença, mas é algo ainda que não é muito bem definido, legal? Tem algumas medicações realmente que já são bem estudadas, que elas realmente ajudam, desde que elas sejam feitas de forma precoce, mas ainda é algo que tem algumas discordâncias, tem alguns efeitos colaterais, tem algumas coisas que a gente tem que saber bem para poder começar essas medicações e fazer a escolha mais correta, legal? Vamos lá, então vamos começar então com as questões. Temos aí 5 questões para a gente poder comentar da prova do Revalida, do INEP. Essa primeira questão número 1, INEP Revalida 2014. A gente tem um paciente com 75 anos de idade, casado, com história de acidente vascular cerebral recente. Ele é avaliado pela equipe de saúde da família. O paciente apresenta grande incapacidade física, é acamado, recebendo alimentação através de sonda nasoentérica. Tem relativa preservação cognitiva e necessita de diversos cuidados contínuos, tais como uso de várias medicações, desobstrução da sonda, manutenção de hidratação adequada, movimentação no leito, cuidado com escarras e orientações aos cuidadores. O planejamento do cuidado da saúde deste idoso deve ser baseado em... Vamos lá, é muito comum a gente pegar questões relacionadas à saúde do idoso e eles puxarem para a atenção primária de saúde, tá? Então isso é algo que é muito preconizado hoje, que a atenção primária de saúde, ela realmente deu uma ênfase na saúde do idoso, tá legal? Vocês vão ver que a maioria das questões vão colocar ali a equipe de saúde da família englobada na questão. O que nós temos? Então ele pede o planejamento do cuidado à saúde deste idoso. Alternativa A, de visitas domiciliares diárias da equipe para oferecer integralmente os cuidados, considerando o grande estresse a que são submetidos os cuidadores. Pessoal, infelizmente, na equipe da saúde da família, né, pensando na estratégia da saúde da família, então a gente tem que montar uma estratégia. Realmente é praticamente impossível, né, que uma equipe ela consiga realmente todos os dias ali naquela casa daquele paciente para poder cuidar dele, né? Então a estratégia da saúde da família, o médico, a enfermeira, os auxiliares que estão ali naquela unidade, eles não têm exatamente esse papel, né, de acompanhar a pessoa dia a dia. Tem outras ferramentas dentro da unidade, dentro do SUS, na realidade, que pode oferecer isso. Tem alguns médicos que realmente são contratados para fazer essas visitas de forma mais comum, né? De forma mais constante, não diria constante, mas de repente uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias, dependendo muito do caso, tá legal? Mas isso depende muito também de município, que pode ter esse serviço, pode não ter. Então, pensando na estratégia, normalmente a gente não tem essa possibilidade, tá? De fazer as visitas domiciliares diariamente. E sim, a gente faz uma estratégia de como a gente pode abordar aquele idoso junto com o núcleo de saúde da família, também o NASF ajuda muito quanto a isso. A B, preparação da família para encaminhar o idoso para uma instituição de longa permanência, considerando a necessidade de cuidados intensivos. Não, né? Normalmente o planejamento do cuidado ele envolve ali, claro que a família também, mas não é tão simples assim, né? Falar, não, coloca
o seu pai, sua mãe, num determinado instituição de longa permanência e está tudo certo. Não, né? Isso não teria estratégia nenhuma em relação a isso. Então, isso seria um modo muito simplista de resolver as coisas, simplesmente empurrando para frente. E não é isso que é o planejamento do cuidado da saúde do idoso. A C. Decisões compartilhadas entre a estratégia da saúde da família, os familiares e o idoso sobre suas necessidades, considerando a atuação integrada de todos. Perfeito, né, pessoal? Imagina assim. Então, a gente, como estratégia, a gente pode utilizar das ferramentas presentes na unidade de saúde. Os familiares também têm que ter uma certa responsabilidade. Então, assim, são decisões conjuntas, né, entre a estratégia, entre os familiares e também do idoso, né? Não é porque ele está doente, que ele tem alguma doença, que a gente vai simplesmente deixar de lado. Na verdade, o principal objetivo é melhorar a saúde daquela pessoa, então a gente não pode deixar aquela pessoa sem voz. Então, por isso, dessa importância das decisões compartilhadas, tá legal? Essa alternativa tá excelente. A D, vamos ver por que está errado. Ó, restrição de cuidados médicos e de procedimentos de média e alta complexidade, como recomenda os princípios da referência e contra-referência. Essa não tem nada a ver, né? Restrição de cuidados médicos? Não, né? Essa pessoa, esse idoso, ele precisa sim de muitos cuidados médicos. Então, a gente não pode colocar D de maneira nenhuma. Vamos lá. Questão número 2, prova do Revalida do INEP de 2017. A gente tem aí uma mulher com 75 anos de idade, aposentada há cerca de 15 anos, que reside em uma instituição de longa permanência de idosas conveniada à prefeitura local. Ela perdeu contato com a sua família, apresenta demência grave, síndrome da imobilidade e cognitiva. Vive restrita ao leito e com dependência completa de outra pessoa para a realização de todas as atividades da vida diária na instituição. Tem histórico de 3 internações hospitalares prolongadas no último semestre devido a pneumonias por aspiração e está em uso regular de haloperidol 2 mg dia para controle de episódios de agitação psicomotora frequentes. A referida instituição localiza-se na área de abrangência de uma unidade básica de saúde, cujo médico de família é chamado para discutir a conduta com o novo responsável pela instituição. Nessa situação, o médico de família deve... Vamos lá. Mais uma questão, então, que vai estar presente ali a unidade básica de saúde, o médico de família. Vamos lá. Então, alternativa A. Construir novo plano de cuidado para os cuidadores com ajuste medicamentoso. Não necessariamente, né? A gente precisa, sim, discutir e pensar em alguns cuidados específicos para essa mulher. Ela tem uma situação aí bastante complicada, uma paciente com uma demência grave, com síndrome de imobilidade, restrita ao leito, dependente de forma completa de outras pessoas. Então, não é simplesmente discutir e fazer ajuste de medicamentoso, né? A discussão sempre é válida, mas não é a medicação que vai curar essa paciente. A B. Discutir e implementar cuidados paliativos junto aos cuidadores e responsáveis na instituição. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma boa alternativa. Vamos ver as outras. Construir genograma e ecomapa para estabelecer plano terapêutico orientado aos cuidadores da paciente na instituição. Infelizmente, pessoal, se a gente for ver, essa paciente ela tem um prognóstico muito ruim, né? Pensando numa demência, a gente sabendo que é uma doença que leva algum tempo, uma doença que ela avança lentamente, mas que ela não tem cura, né? A partir do momento que o paciente tem uma demência grave, que ele está no estágio ali 13, 4, pensando numa doença de Alzheimer, não tem mais muito que ser feito, né? Basicamente, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer os cuidados paliativos para poder tentar manter esse paciente da melhor forma possível, de acordo com a situação dele, ok? A D. Aplicar mini-exame do estado mental para estabelecer o grau de comprometimento mental da paciente e as condutas adequadas. Não é mais o momento, né? A gente já tem aí um quadro clínico bastante importante, uma demência grave com uma série de consequências. Então, nesse momento, o mini-mental não faz sentido nenhum mais, tá? Então, vamos ficar com a alternativa B. Discutir e implementar cuidados paliativos junto aos cuidadores e responsáveis da instituição. Isso é uma forma de cuidado também,
ok? Mesmo que a gente não tenha um prognóstico, que o prognóstico seja muito ruim dessa paciente, a gente pode sim continuar cuidando dela de forma paliativa, tá bom? Vamos lá. Questão número 3, prova do Revalida do INEP de 2016. Vamos lá. Durante consulta clínica na unidade básica de saúde, uma mulher de 86 anos de idade está sendo acompanhada por sua filha, que externa preocupação com o risco da ocorrência de acidentes domésticos que envolvam a sua genitora. A filha informa que sua mãe vem apresentando declínio progressivo de várias de suas funções cognitivas, tendo recebido o diagnóstico há cerca de 1 ano de doença de Alzheimer. Ultimamente, relata a filha, a mãe vem esquecendo o fogão aceso, deixando o gás do banheiro ligado e cometendo outros esquecimentos. Menciona ainda o problema de quedas frequentes, tendo sido a paciente classificada como idosa frágil. Olha lá, isso é muito importante. Portadora de significativa sarcopenia. A filha acrescenta que a família está preocupada, buscando auxílio no sentido de obter orientações quanto às medidas que devem ser tomadas para a prevenção de acidentes domésticos e de proteção ao paciente. Entre as intervenções voltadas ao controle de fatores extrínsecos relacionados à ocorrência de quedas dessa paciente idosa, a recomendação mais efetiva é, vamos lá, alternativa A, utilizar calçados abertos com solado de couro, pois diminui o atrito ao caminhar e a chance de tropeços. Não, né? O fato de ser um calçado aberto, na realidade, aumenta o risco aí de tropeços, mesmo de quedas. Então não é isso que vai ajudar realmente essa mulher. A B, limitar práticas corporais e atividades físicas rotineiras, posto que a fadiga induzida predispõe ao risco de quedas. Não necessariamente, né? Realmente, se a paciente tiver feito uma série de atividades físicas, estiver cansada, ela pode até mesmo cair, né? Fato. A pessoa cansada, realmente, ela pode ainda ter um déficit maior. Déficit não, né? Mas uma certa dificuldade física ali naquele momento. Mas isso não é o que deve ser recomendado de forma mais efetiva. A C, evitar luzes acesas durante a madrugada, o que torna o sono mais instável, facilitando o despertar nesse período. O fato das luzes acesas pode ajudar, né? Se a gente imaginar que a gente apaga tudo, fica tudo escuro, de repente essa mulher idosa, ela quer ir no banheiro, ela se levanta, deparando com aquela situação de tudo escuro, a chance dela cair aumenta e muito, né? Então, o ideal é que realmente tenha uma certa iluminação para facilitar esse caminho, normalmente, da cama até o banheiro, né? Ou mesmo de acordar, às vezes o idoso acorda muito cedo, de repente de madrugada, ainda quando ainda está escuro, e aí tem uma dificuldade e realmente pode cair, sem dúvida nenhuma. A D, evitar a colocação de tapetes soltos, especialmente os de tecido, pois não permitem firmeza do idoso ao caminhar. Isso é fato, pessoal. Essa questão é bastante simplista, né? A alternativa correta realmente é a D. É algo que talvez você fique perguntando, poxa, mas é só isso, só? Tá? Então, assim, evitar essa colocação de tapetes, realmente isso ajuda muito. Isso é algo bastante simplista, mas que a gente tende a falar bastante para o idoso, porque o idoso, como a gente sabe, tem muita queda. A queda está ali entre as síndromes geriátricas, está entre os 5 Is. Então, realmente, a gente tem que pensar nisso, sem dúvida nenhuma, tá legal? Então, alternativa D é a alternativa correta. Revalida do INEP de 2015, pessoal. Questão número 4. Vamos lá. O médico de uma equipe de saúde da família, mais uma vez, faz uma visita domiciliar a uma paciente idosa, obesa, diabética e que tem dificuldade de locomoção. Ela não consegue seguir as orientações da equipe, não toma as medicações indicadas, ela mora sozinha e lê com dificuldade. A paciente mostra uma caixa onde coloca todos os medicamentos. Para ajudá-la, o médico e a equipe fazem a receita e as orientações escritas com desenhos, separando os medicamentos por horários. Diante desse quadro, que outra conduta deveria ser tomada pela equipe? Vamos lá. Alternativa A. Encaminhar a paciente para internação hospitalar para avaliação e seguimento com geriatra até a estabilização do quadro, que é complexo. Na realidade, não, né? Essa paciente ela apresenta ali uma série de alterações, mas ela precisa de uma estratégia, precisa realmente de uma ajuda, né? Não basta internar ela e pedir uma avaliação do especialista focal, achando que ela vai ter uma melhora de 100% do quadro.
A B, encaminhar ao endocrinologista para adequação do tratamento medicamentoso, a fisioterapeuta para a terapia de mobilidade e ao nutricionista para a orientação dietética. Olha a dificuldade dessa paciente, né? Então, assim, ela não consegue seguir as orientações. Imagina a gente sair encaminhando ela para diferentes especialistas focais, achando que isso vai ajudar, né? Mesmo que ela consiga esse acesso a diferentes especialistas focais, será que ela vai conseguir reter? Será que ela vai conseguir fazer de acordo com o que foi pedido? Provavelmente não, né? Mesmo algo simples, ela não está conseguindo fazer, não toma as medicações, mesmo tendo sido orientada, tá? Então, isso não seria o mais correto, não seria o mais efetivo. A C, solicitar a presença da família para ajudar no plano de cuidados e formular denúncia ao Ministério Público por negligência ou maus tratos, tendo em vista que a senhora é dependente. Vamos lá, o fato de chamar a presença da família para ajudar nos planos de cuidados, beleza, isso realmente é legal, a gente chama o familiar, a gente passa um pouco da responsabilidade também para o familiar, né, ou alguma pessoa que possa ajudar, mas não é assim de primeira que a gente vai sair fazendo uma denúncia no Ministério Público, né? Será que realmente o familiar está negligenciando, não está acompanhando? Como que é isso, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, legal? Não é simples assim, uma primeira visita, só porque a paciente não está numa situação mais adequada, a gente sair, de repente, fazendo uma denúncia, tá? A denúncia, ela pode ocorrer de primeira? Pode, mas aí vai depender realmente da situação, realmente ali da dependências, né, do idoso, ou mesmo da casa, como estão as coisas, tá legal? A D, solicitar ajuda ao conselho do idoso para que a paciente seja acompanhada por recursos sociais do bairro, envolvendo a equipe de saúde no monitoramento do plano de cuidados. Essa é bastante coerente, né? Sempre que possível, sempre que a gente tem ali um conselho, uma sociedade do idoso no bairro ou mesmo no município, a gente identificando essas pacientes com essa grande fragilidade, ele pode ser, sem dúvida nenhuma, chamado, a gente vai realmente ter esse contato com o conselho. Isso é extremamente importante, isso realmente pode ajudar muito, tá legal? Então a gente faz sim essa abordagem, a gente pode conversar com a paciente sobre o conselho e a gente pede sim ajuda do conselho para que essa paciente ela possa ser acompanhada não só pela unidade de saúde, mas por recursos sociais do bairro também. Sem dúvida nenhuma isso ajuda e ajuda muito a estratégia da saúde da família, tá legal? Então, alternativa D tá muito boa. Vamos lá, questão número 5. Essa questão, pessoal, não é do INEP, tá? Essa questão eu peguei de forma aleatória, porque aborda ali as demências, então eu coloquei aqui para vocês para a gente fazer uma diferenciação, para a gente poder discutir um pouquinho isso, mas vocês viram que tem 4 questões ali do review do INEP, é algo que vem caindo, nos últimos 4 anos caíram 4 questões, é bem plausível que agora nessa prova de 2020 caia algo relacionado à saúde do idoso, devido à sua importância epidemiológica, devido ao fato da população do Brasil está aumentando a concentração de idosos. Então, sem dúvida nenhuma, é algo bastante importante, é algo que realmente pode cair, sem dúvida nenhuma, na prova. E eu acho que vai cair devido à sua importância. Vamos lá. Um homem de 75 anos de idade, ele é trazido pela filha com história de comportamento anormal há 7 dias. Vamos lá. Ó. Então, um idoso, 75 anos, trazido pela filha com um comportamento anormal há 7 dias. Isso é muito importante, pessoal. Eu gosto de falar para o pessoal, principalmente na prova do INEP, que tem esses enunciados gigantescos. Ó, se a gente pensar que a gente tem 3, 6, 9, 11 linhas. Então, assim, depois que a gente lê tudo, a gente fica em dúvida. Fala, caramba, será que ele falou isso, isso? Então, assim, circulem, né? Circulem, grifem, dê alguma ênfase em algum ponto que vocês acharem importante. O fato de falar 7 dias, isso vai nos ajudar. Havia chegado da fazenda onde administra suas propriedades. O paciente dormiu e acordou desorientado. Passou a perambular pela casa sem reconhecer pessoas, dirigindo-se à porta da rua para sair. Apresentou evacuações e diurese sem ir ao banheiro e dificuldade para despir-se, necessitando ser higienizado pela filha. Morando no andar superior da casa, passou a apresentar algum grau de dificuldade ao descer as escadas, tendo de ser ajudado. Come com lentidão, necessitando que o alimento lhe seja dado. O
paciente é hipertenso e toma medicações há cerca de 13 anos. Até aí, ok. Teve retenção urinária há 10 dias por hipertrofia prostática, necessitando de sondagem de alívio. Não refere febre. Ao exame físico, paciente vigil, porém desatento, sem alterações aparentes de humor, responde com lentidão às perguntas, hesita ao deambular e sentar. Temperatura 37,5, pulso radial 110 batimentos por minuto, pressão arterial 140 por 80. No exame neurológico a gente tem aí uma hesitação aos movimentos e tremores finos e desencadeados pelo movimento, sem rigidez, marcha hesitante, reflexos osteotendíneos sem alterações. Demais aspectos do exame físico inalterados. O diagnóstico mais compatível com o quadro é... Vamos lá. Então, o que nós temos, pessoal? A gente tem um quadro agudo, sem dúvida nenhuma, né? Imagina assim, a pessoa estava trabalhando, administra suas propriedades, ela trabalha e, de repente, dormiu e acordou desorientado. A partir desse momento, começou a aparecer uma série de sinais, sintomas, de alterações que não era comum anteriormente. Então, o que essa pessoa tem? Ela tem uma demência, ela tem uma doença de Alzheimer, um Parkinson, são demências, ela tem uma demência por déficit de vitamina B12, ou ela tem simplesmente um estado confusional agudo. Vamos lá. Então, assim, lembrando que a demência ela é uma doença que tem um quadro arrastado. Normalmente, na grande maioria dos casos, claro que não 100%, a grande maioria dos casos o paciente ele vem apresentando uma série de sinais, sintomas, e esses sinais e sintomas eles vêm aumentando, ou seja, a parte cognitiva do paciente vem sendo alterada aos poucos, até que chega um momento que realmente isso fica muito claro e pode realmente ir evoluindo e piorando cada vez mais. Então, aqui, o que seria o ponto-chave para essa questão? Seria, inicialmente, falar que o comportamento é normal há cerca de 7 dias, que é um período curto, e que o paciente simplesmente ele dormiu e acordou já desorientado. Tá? Então, a gente pode classificar, sem dúvida nenhuma, isso como algo agudo. Tá? Então, aqui nessa questão, basicamente, era para a gente fazer o diagnóstico diferencial entre quadros de demência e um estado confusional. Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa D, se o paciente tem apenas um estado confusional agudo, tá? E não uma demência, tá legal? Então, acredito que seja uma questão tranquila aí, coloquei para vocês só para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial, falar um pouquinho mais sobre a demência, tá legal? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos, lembrando que nesse vídeo, basicamente, o que nós fizemos? A gente falou um pouquinho sobre a saúde do idoso, a gente definiu o que é o idoso, falamos sobre a epidemiologia, falamos sobre as vacinas do idoso, que está preconizada pela Sociedade Brasileira de Imunização, as síndromes geriátricas, os 5 Is, tá? Se atentem a isso, que é isso que tende a ser cobrado nas provas. Dei só um panorama geral das demências, falei 6 delas, e a doença de Alzheimer, falamos um pouquinho mais, que realmente é a doença, pensando dentre as demências, que tende a ser mais cobrado nas provas, tá legal? E fizemos aí a resolução comentada de 5 questões, tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gerado valor para vocês. Um grande abraço, ótimos estudos e até o próximo vídeo.